Veja aí, amados, na festança do rei Asa, rei de Judá, com Ben-Hadad, rei da Síria, sobre a vitória que ele tivera sobre Baasa, rei de Israel, reino do norte das 10 tribos. Festa, barulho, gritos e danças, por ter tido vitória daquela forma, associando-se com o inimigo de Deus. A Síria, naquele tempo, ela estava ocupando, desenvolvendo um papel inimiga de Deus. Quem era inimigo de Israel era inimigo de Deus, viu? A profecia do profeta lá do tempo de Moisés, como é que chamava? Que benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem, Balaão. Então, quem amaldiçoava Israel era maldito. Leia lá Números, capítulo 22. Foi a profecia de Balaão, de Deus através de Balaão. Então, a Síria estava desenvolvendo um papel de inimiga de Deus, de Israel. E Asa, ao invés de buscar associar-se mais com Deus, como Davi fazia para vencer as batalhas, foi associar com o poder bélico de Ben-Hadad, que era rei da Síria. Seu exército era muito maior do que o de Judá. Mas quando eles estavam naquela festança de louvores, de vitória, que eles tiveram sobre o rei de Israel, Baasa, veio o profeta. Vamos ver aqui o verso 7 do capítulo 16 de 2 Crônicas, verso 7. Naquele mesmo tempo, na hora da celebração, da festança, que Asa e Ben-Hadad estavam comemorando a vitória que juntos conquistaram sobre Baasa. Verso 7, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, o servo de Deus. Veio a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Aquela amizade foi entre aspas, foi por conveniência. Eles não são mais seus amigos. Lá foi um relâmpago. Deus trará esse juízo sobre você, rei Asa, porque você confiou mais em Ben-Hadad, rei da Síria, do que confiou em Deus. Você não precisava de se associar ao inimigo de Deus, a Ben-Hadad, para conquistar a vitória sobre Baasa. Em outras palavras, Deus te daria a vitória com esse pequeno número de soldados que você tem, rei Asa. Te daria a vitória sobre o rei do norte de Israel. O pouco com Deus é o muito. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Viu? Você lembra de Davi, teu tataravô, venceu um Golias com um exército pesado, sozinho com uma pequena funda? Lembra, rei Asa? Você esquece, ainda é um jovem, esquece. Você tem que ler mais a biografia dos heróis. Rei Asa, quantos reis Asas nós temos na terra hoje, meus amigos. Meus amigos, minhas amigas, que quer ganhar batalha dentro da lógica, da razão. Eu tenho razão, eu vou até os limites. Eu tenho direito, eu vou até os limites. Quantos defuntos estão na sepultura? Morreu, matou em nome da razão, em nome do direito. Não tem virtude nenhuma. Nós aprendemos em Isaías 53 com Jesus: como ovelha muda foi ao matadouro, sem reclamar direitos e razão. Então veio o vidente, o profeta de Deus para o rei Asa. Anani era o pequeno profetinha, mas era um homem que tinha a boca de Deus para falar. E repreendeu severamente ao rei Asa por se associar ao rei da Síria para ganhar aquela batalha. Deus permite, a vontade permissiva de Deus deixa você ir longe, vitória, vitória, mas quando Deus trazer a purgação sobre você, será que você vai lembrar onde foi que você errou? Geralmente o ser humano não lembra, sabe?
Veja aqui, ó, o profeta Anani dizendo no verso 9 ainda para o rei Asa: porque quanto ao Senhor, rei Asa, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujos corações é perfeito para com ele. Deus seria forte contigo, rei Asa. Se você confiasse nele, seria o bastante para ele te ajudar a vencer esta batalha. Os olhos de Deus vê tudo. Ele viu você recanteado diante desse exército poderoso de Israel. Deus viu. Você acha que ele não viu? Não precisava você buscar socorro com Ben-Hadad, rei da Síria. Se levantasse os olhos e buscasse o socorro do alto, que Davi disse no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sim, o meu socorro vem é do Senhor. Davi buscava socorro é do Senhor, rei Asa. Os olhos de Deus estavam vendo. É 2 Crônicas 16, 9. Porém, nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. E certo é que no verso 12, Asa errou de novo. Meu Deus, quão terrível é o ser humano sem Deus. Erra, sofre consequência, erra de novo. Asa adoeceu, veja, 2 Crônicas 16, verso 12. Olha, eu estou falando com muitos Asa, tem certeza. Você é um crente tipo rei Asa, uma crente tipo rei Asa. Ouça, pega a sua Bíblia, leia comigo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, verso 12 agora. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E morreu. Você vai ver no verso 13, disse: Asa dormiu, foi sepultado na sepultura de seus pais. Não buscou ao Senhor em primeiro lugar, mas buscou aos médicos. Isso não quer dizer que você não deve ir ao médico. Sim, deve. A medicina é dada por Deus. Porém, depois que você busca o Senhor, Deus, eu estou indo ao médico, mas o Senhor é o maior médico. Me cura, Pai. Pelo menos inspira o médico lá me dar remédio correto. Existem muitas centenas de nomes de remédio para um caso. E o médico vai testar seu organismo, testa com um, com outro, até achar o remédio certo, que vai adequar com a necessidade do seu organismo. E com esses testes vai prejudicar outros males em seu organismo, se você não orar para Deus dirigir aquele médico a dar o remédio correto, a acertar o remédio correto para você. Asa, 2 Crônicas 16, 12. Asa adoeceu e não buscou ao Senhor em primeiro lugar. Preferiu buscar aos médicos e esquecer do Senhor. Morreu. Quando estava na batalha, em vez de buscar o Senhor, buscou a Ben-Hadad, rei da Síria. E logo o profeta Anani veio e colocou o dedão de profeta na cara dele e disse: olha, você perdeu. A Ben-Hadad já virou contra você, já não é mais seu amigo. Você confiou nele, essa amizade foi pouca. É amizade por conveniência, dura pouco. Casamento por conveniência, dura pouco. Quantos divórcios existem hoje nos casamentos? Você vai analisar, você vai ver que foi casamento por conveniência. Ela era bonitinha e logo ficou feia, ele largou dela para arrumar outra mais bonitinha. Ela era rica, logo ele gastou o dinheiro dela todo e largou dela para casar com outra riquinha. E vice-versa, com ele também. Conveniência, tudo que é feito por conveniência humana, a sua durabilidade será curta. Aprendamos, vamos levantar da história, da letra, dos acontecimentos da Bíblia e aplicar no nosso dia a dia. Olha, tu queres ser feliz, moça? Tu queres ser feliz, rapaz? Aprenda com os erros dos outros.
aprenda com os acertos dos outros, lendo a Bíblia. A Bíblia é a enciclopédia que tem tudo, tem erros, tem acerto, e é uma enciclopédia útil, porque nós podemos colher lições práticas. O bom leitor da Bíblia colhe lições práticas disto. Pense nisso.